que vocês já devem ter acessado ali, né? Tá claro que essa disciplina, o pré-requisito é aquela disciplina anterior, né, do semestre retrasado, onde a gente analisou o Color Glass. Então, basicamente, a gente vai partir dali para seguir o programa. Vocês conseguem ver aqui os tópicos que a gente vai tentar analisar na disciplina, né? São esses aqui, começando então com algo que a gente já viu um pouquinho, né, na disciplina anterior, que é a produção inclusiva de partículas no contexto do formalismo do Color Glass, né? Depois a gente vai introduzir então a novidade, que é primeiro o espalhamento inclusivo duplo, né, double scattering, né, e correlações no contexto do Color Glass. Aí sim a gente vai depois analisar as correlações angulares, né? Como a assinatura da saturação partônica, né? Então a gente vai ter que escolher quais as partículas a gente vai fazer a correlação angular. Do ponto de vista matemático, para a gente obter as correlações angulares, a gente vai precisar uma quantidade no Color Glass, que é o correlator de 2 pontos, né? E de múltiplos pontos. Então a gente vai ter que analisar como calcular esses correlatores, né, associados às correlações angulares. Depois a gente vai para a fenomenologia, né, num segundo momento, onde a gente vai então analisar as correlações azimutais, de ângulo azimutal, né, num processo específico, que é a produção de fótons diretos mais hadrons, né, fóton mais hadrons, né. Depois a gente também vai analisar as correlações angulares na produção exclusiva de mesons vetoriais, né? Por exemplo, o espalhamento ET ou EA, e BVCS, né? o espalhamento Compton virtual. E, finalzinho, né? Depois a gente pode aplicar essas correlações angulares aprendidas aqui no 5.6 para, por exemplo, a colisões ultraperiferais, onde a gente tem fótons quase reais para analisar. Então, basicamente, esses são esses tópicos que a gente se propõe a ver na disciplina, né? Certo? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu planejei para a aula de hoje. Não vou entrar diretamente no assunto. A aula de hoje é especificamente mais uma revisão sobre Color Glass, né, e como calcular amplitudes, né, no Color Glass Condensate, né. Então, a aula de hoje, basicamente, ela é um pouco para revisar um pouco sobre variáveis de conta de luz, como a gente descreve os estados, né, de quarks ou de polos que vão espalhar multiplamente com um núcleo denso, né? A gente precisa de uma densidade partônica alta no núcleo para justificar a aplicação do Color Glass Condensate. Então, é só para lembrar como é que a gente descreve os estados de partículas, né, no formalismo do Color Glass. E lembrando, no finalzinho a gente vai chegar, então, na relação entre a amplitude de dipolo, né, tanto no caso com interação com o nucleon ou com o núcleo, escrito em termos, então, do traço, né, de um produto de linhas de Wilson, né, VV Dagger, né, mediada sobre as configurações de cor do alvo. Isso tudo a gente aprendeu a fazer em detalhes na disciplina passada. Então, a aula de hoje é mais só uma revisão mesmo de como é que é estruturada a descrição de múltiplos espalhamentos de partículas, quarks ou dipolos. No nosso processo, desta vez, né, inicialmente a gente vai estar interessado no espalhamento de um quark com o alvo, né, porque a gente vai querer analisar a produção de hadrons no estado final, inicialmente. Depois, em algum momento, a gente vai voltar na questão da múltipla interação de dipolos de cor com o alvo. Mas só para lembrar muito rapidamente, né, a gente está sempre trabalhando no contexto do Color Glass, sempre utilizando variáveis de cone de luz, né? Inclusive a quantização é feita no gauge de cone de luz, né? Só para lembrar, as quadricoordenadas, então, no cone de luz, né? Nas variáveis de cone de luz, tem as suas componentes mais, menos e transversais, né? A mesma coisa acontece com os quadrimomentos, né? Nós temos componentes mais, menos e transversais dos momentos, né? Dos quadrimomentos. Só para lembrar, né? A componente mais da quadriposição, né? No cone de luz é o tempo de cone de luz, né? E a x menos, né? É a coordenada longitudinal, né?
Lembrando como é que a gente calcula produtos escalares, né, de dois quadrivetores no cone de luz, né, usando as variáveis de cone de luz. Ela envolve, então, produto misto aí das componentes mais menos, né, e também o produto escalar dos bivetores, né, transversais, posições transversais ou momentos transversais, certo? Uma coisa importante, por exemplo, do produto escalar, que a gente consegue mapear diretamente, é a relação entre a componente mais e menos do momento de uma partícula, né, livre. Só para lembrar, né, o P+, a componente mais, é inversamente proporcional à componente P- do momento, né? P+, nas variáveis de cone de luz, é o momento longitudinal da partícula, né? E P- é a energia no cone de luz da partícula. Aqui em cima a gente tem a massa transversal, onde a gente vai ter o momento transverso da partícula e a massa da partícula. Aqui a gente tem, então, momento transversal ao quadrado. Só para lembrar essa relação entre os componentes mais menos do momento, P mais longitudinal, P menos energia no cone de luz de uma partícula livre. Né? Aqui, como é que a gente vai descrever? Como eu estava comentando, a gente vai analisar em primeiro momento o espalhamento de um quark com o núcleo, né, multiplamente, certo? Então é interessante a gente aprender como descrever o estado de um quark, né, que vai se propagar e interagir com o, o núcleo denso, né, descrito pelo Color Glass, né? Basicamente, a gente pode descrever o estado inicial, por exemplo, que é um estado de quark, né? Vou chamar de estado in, né, de incidente, né? A gente pode descrever o estado desse quark a partir da aplicação no estado do vácuo de um operador de criação, né, que cria então um quark com momento P, né, cor I e spin alfa. Então, na nossa notação, I e alfa são cor e spin desse quark, P o seu momento, né, quando a gente aplica então o operador de criação no espaço de momento sobre o estado do vácuo, a gente vai criar então um estado de quark, né, que é o estado inicial de quark, com o momento P, cor I, spin alfa. Obviamente, aqui a gente tem a normalização, esse estado tem que ser apropriadamente normalizado. Em geral, a gente normaliza a unidade, né, os estados de partículas, né, os estados de quark, por exemplo. Né? Aqui a gente está usando sobre o estado do vácuo, operando sobre o estado do vácuo, o operador criação, né? Esse que eu estou chamando de B-Dagger, né? Lembrando que os operadores de criação, quando a gente está analisando quarks, né, os operadores de criação de férmions, né, aniquilação e criação de férmions, obedecem, caso que são fermiônicos, né, regras de anticomutação. Só para lembrar as regras de anticomutação, então a gente tem aqui o anticomutador, né, do B com o B-Dagger, né, avaliados em momentos diferentes, né, o primeiro em momento P, segundo em momento K, cores distintas e spins distintos, né, no primeiro cor I, spin A, no segundo cor J, spin beta, P e K são os momentos, basicamente o anticomutador é o produto das deltas, né, em cor e spin, né, e uma delta de Dirac, né, do trimomento, né, delta 3, da diferença entre P e K, certo? Só para lembrar, essa delta 3 aqui no cone de luz, ou seja, uma delta 3 no trimomento, né? Lembrando que a componente menos dos momentos é energia, né? Então, do ponto de vista nosso, o momento transversal e longitudinal, que vai formar o P vetor, né? O trivetor momento, ele envolve no cone de luz, então, as componentes P+, as componentes mais, e as transversais. Então, a delta de Dirac P-K dos trimomentos, né? É uma delta de Dirac das componentes mais, que basicamente são os momentos longitudinais, né? P associado a P e K, e a delta de Dirac dos bivetores, né, transversais, momento transversal P, momento transversal K. É só para lembrar as regras de anticomutação para os operadores de criação e aniquilação que estão sendo utilizados para descrever o estado de quark inicial. Como eu estava comentando aqui, a gente está operando, né, o operador criação de quark no espaço de momento, né, o B é um B de P, né, mas a gente pode analisar esses operadores, criação e aniquilação, no espaço de coordenadas transversais. Né. Para fazer isso, a gente vai, claro, utilizar
sempre, né, transformadas de Fourier bidimensionais, né, para conectar, né, as variáveis de Fourier conjugadas, nesse caso, que é o momento transversal e a coordenada transversal correspondente. Com isso, eu quero dizer que o operador criação, né, no espaço de coordenadas transversais, ou seja, nas coordenadas x transversas, né, fixa P+, né, fixa o momento longitudinal, pode ser obtido a partir do operador criação no espaço de momento, né, um B Dagger de P, através, claro, da transformada de Fourier-Bessel, né, ou a transformada de Fourier bidimensional. Nós partimos, então, do espaço de momento transversal para coordenadas transversais a partir dessa transformada de Fourier. Claro que essas duas quantidades, né, no espaço de espaço transversal e momento estão relacionadas, né? Por exemplo, o operador criação no espaço de momento é obtido a partir da transformada inversa, né, do operador criação no espaço de coordenadas transversais, né? Se a gente utilizar, né, a conexão desses dois espaços, a gente pode reescrever aquela relação de anticomutação que a gente mostrou no espaço de momento, a gente pode escrever a relação de anticomutação no espaço de coordenadas transversais, né? Então aqui a gente tem B Dagger, cores e spins, mas agora os operadores criação e aniquilação estão no espaço de coordenadas transversais. Aqui os Bs, né, e o B Dagger estão sendo avaliados, então, ao invés de dois momentos diferentes, estão sendo avaliados, então, em duas coordenadas transversais distintas, né, x transverso e y transverso. Lembrando que quando eu uso vetor, aqui está explícito que isso aqui é bivetor, né, coordenadas transversais, né? Prof, só nessa equação aí, os operadores eles estão dependendo tanto do momento quanto da posição, ou só colocou o P para indicar que ele é conjugado ao X? É que a transformada de Fourier, ela só conecta, né, as coordenadas transversais com os momentos transversais. As componentes P+, não são alteradas, ou seja, o momento longitudinal não é alterado, né? A transformada de Fourier só faz conexões, né, mapas, né, entre só coordenadas transversais, né? Coordenadas transversais e momentos transversais. Não, sim, mas o operador ele pode depender de duas bases, porque tem a base da posição, a base do espaço de momento, tipo... Tu entendeu a minha pergunta? Porque esse operador, são os operadores, né? E ele está dependendo de duas variáveis conjugadas. Sim. Tipo, não tem princípio da incerteza para essas variáveis? Sim, momento e coordenadas, sim, né? Por exemplo, a x+, tem um princípio de incerteza do x+, com o P-, por exemplo, né? X+, P-, e com o x- e o P+. Esses dois conjuntos têm princípios de incerteza, claro, né? Mas o que eu estou falando aqui, na verdade, eu estou colocando explicitamente a dependência na componente mais do momento longitudinal, né? Mas, em geral, o P+, ou o P-, eles estão fixos, né? Por exemplo, aqui P+, é um momento longitudinal da partícula, é uma partícula ultrarrelativística, né? A gente sabe que elas estão no cone de luz, basicamente a velocidade é c, né? Então, basicamente, o momento aqui está sendo... Os operadores de criação e aniquilação aqui estão sendo avaliados na coordenada transversal, né? Sim, eu entendi. É que eu que vi errado. O que ele vai fazer? Quando eu atuar sobre o estado do vácuo, um operador desses, ele vai me criar um quark, então, numa determinada coordenada transversal, com o momento longitudinal P+, por exemplo. Sim, eu entendi errado. É que P+, não é a conjugada do X. A conjugada do X é o momento transverso. Isso, né? Os conjugados dos P+, e dos K+, são os X-, né? Isso, Certo? isso. Que são as coordenadas longitudinais no cone de luz, né? Lembrando que o X+ é tempo, né? Tempo do cone de luz. Tempo e a outra é posição, né? Exato. Mas é só para mostrar que a gente pode escrever os operadores, né, criação e aniquilação, tanto no espaço de coordenadas quanto no espaço de momentos transversais, né? E claro, eles vão obedecer essas regras de anticommutação que a gente utiliza depois para cálculo de processos, né? Vão ser usados em tricks, né? Quando a gente for calcular explicitamente, essas regras de anticommutação vão ser utilizadas para simplificar, por exemplo, o cálculo das amplitudes, né? A gente, lá na aula que vem já
a gente vai fazer uso dessas regras de anticomutação. Como eu estava falando para vocês, né, aqui então eu escrevi inicialmente, né, o estado de Quark, e tanto na representação de momento quanto na representação de coordenadas transversais, né? Eu comentei com vocês que esse estado de Quark incidente é apropriadamente normalizado, né? Em geral, a gente normaliza a unidade, ou seja, esse sanduíche aqui nesse produto escalar, né? Do estado de Quark inicial tem que ser igual à unidade, né? Lembrando que a gente escreveu eles em termos de uma normalização geral, né? Uma normalização geral e o estado, né, de Quark, tanto na representação de momento quanto na representação de coordenadas transversais. Aqui eu vou focar ainda na representação de momento, né? Esse produto escalar, então, do Quark livre incidente, né, é escrito como n ao quadrado, ou seja, o quadrado da normalização geral, e, claro, o produto escalar do estado de Quark, né, que foi obtido a partir da aplicação do operador de criação sobre o vácuo correspondente, né? Bom, isso basicamente é n ao quadrado. Esse produto escalar é uma delta 3 em momento, né? Onde os momentos iniciais e finais, né? Os momentos no Bra e no Ket são idênticos, né? Então a gente tem uma delta 3 no momento. Essa delta 3 no momento pode ser escrita na representação integral da delta de Dirac, né? Delta 3, né? Uma delta em 3 dimensões, né? A delta de Dirac em 3 dimensões no momento pode ser escrita em termos da representação via transformada de Fourier da delta de Dirac, né? Basicamente aqui eu estou escrevendo a delta 3 a partir da representação por transformada de Fourier da delta, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma integração em D3x, né? D3x normalizada a 2π ao cubo, e aqui a gente tem a exponencial complexa, onde a gente tem o produto escalar de x com p, né? Mas esses x e esse p são trimomentos, né? Trimomentos. E, claro, a delta aqui é avaliada em momento nulo, né? Então, aqui no lugar do momento, a gente tem zero, basicamente. Então, a normalização pode ser escrita como n ao quadrado, né? Ou a normalização geral ao quadrado, e, basicamente, uma integração na tricoordenada, né? Explícita, claro que essa integração na tricoordenada, né? Porque essa quantidade aqui é a unidade, né? Igual a unidade. A gente vai ter que abrir, claro, a integração nas coordenadas invariáveis de Conde-Luz. O que eu quero dizer com isso? A gente está escrevendo, então, o delta 3 de x como sendo uma integração na componente menos de x e nas componentes transversais, né? Das coordenadas, certo? Lembrando que a x mais no cone de luz é tempo, no cone de luz, né? Então, a D3x, a integração de volume espacial, né? A integração de volume espacial nas coordenadas de cone de luz envolve integração na componente menos, na quadricoordenada e nas componentes transversais, tá? Obviamente, então, a gente tem duas integrações para fazer. A primeira delas é a integração em x-, a notação aqui é L- o resultado desta integração. Lembrando que x- é coordenada longitudinal, né? Se eu estou integrando nas coordenadas longitudinais, o resultado dessa integração da coordenada longitudinal vai nos dar, então, o tamanho, né, da nossa caixa, né? Lembrando, aqui a mecânica quântica, né, a gente está assumindo que eu tenho uma caixa para calcular, para normalizar apropriadamente os estados, né? Lembrando que, como a gente está usando aqui basicamente a descrição dos estados livres, ou seja, dos quarks livres, via representação de onda plana, né? A gente só consegue normalizar apropriadamente as ondas planas se a gente não fizer integração sobre todo o espaço, mas sim integração num volume finito, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai integrar na integração de volume espacial um volume finito, que é o volume da caixa. Então a integração em x- vai nos dar o tamanho longitudinal da caixa, né? Na direção x-, isso eu vou chamar de L-,
né, a aresta da caixa na direção x-. E, claro, a integração nas coordenadas transversais vai nos dar o tamanho do espaço transverso, né? Certo? O tamanho do espaço transverso. Então, basicamente, o resultado da integração de 3x dividido, claro, por 2π ao cubo é o produto dessas duas quantidades, né? A área transversal, o tamanho do espaço transverso, e o tamanho longitudinal da nossa caixa finita, utilizada para normalizar os estados de quark livres, usando representação de onda plana para esses casos, né? Lembrando, isso aqui é normalizado a 1, isso então, a normalização a 1 dos estados de quarks incidentes, né, nos ajuda então a determinar quem é a constante, né, a normalização geral dos estados de quarks, né, basicamente ele é inversamente proporcional à raiz quadrada do produto, então, do tamanho do espaço transverso e da aresta longitudinal da nossa caixa finita. Isso é só para, né, escrever completamente os estados de quarks, né. Lembrando aqui no cone de luz, né, basicamente, especificamente utilizando quantização do cone de luz, né, ou teoria de perturbação, no cone de luz, né, uma quantidade importante é a função de onda no cone de luz de uma determinada partícula, né? Essa partícula que a gente pode expandir em estados de Fock, pode ser o fóton virtual, pode ser um gluon virtual, pode ser um quark no estado inicial e assim por diante, né? Só para lembrar, então, esta quantidade típica da teoria de perturbação do cone de luz, que é a função de onda de cone de luz, a gente já derivou isso N vezes, né, nas disciplinas anteriores, né, só para lembrar, né, a função de onda de cone de luz, por exemplo, do fóton virtual, vai aparecer na teoria de perturbação, né, quando a gente expande o estado de fóton, né, virtual, começando com o estado bare, né, o estado de fóton nu, e, em primeira ordem, claro, a expansão, né, no primeiro estado de Fock hadrônico, né, do fóton virtual, que é o estado QQ barra com cor nula, né, certo? E, claro, quem acompanha, né, o coeficiente acompanhando o estado de Fock QQ barra é a função de onda no cone de luz do fóton virtual. Prof, Sim. só ainda uma dúvida sobre a normalização ali, que tu estava falando sobre a caixa. E Uhum. isso a gente É mecânica faz... quântica usual. Mecânica quântica usual, normalização de funções de onda de partícula livre. Sim, mas eu quero dizer que, por exemplo, às vezes essas integrais, tipo, elas são de menos infinito a mais infinito, e aí tu tá tendo que modelar uma caixa. Quando o pessoal faz isso, até acho que aparece ali um sigma t e o L-, né? A gente está considerando que vai ser os tamanhos deles. Isso. Mas a minha dúvida, o pessoal, quando faz essa constante normalização, e tu tem que dar esses parâmetros, eles inserem a escala aí, como é que eles fazem para modelar o tamanho dessa caixa para esses quarks? Tipo, entendeu minha dúvida? Porque pode ser que dependa, sei lá, do lambda da QCD, ou da escala de saturação, depende do que tu está avaliando ali, porque pode muito a mesma conta, né, ser tipo de menos infinito a mais infinito. Daí vai ter dificuldades. Tipo, essa aqui é a minha dúvida, né? Para que parâmetros são escolhidos na hora de calcular essa normalização? Assim, numa grande parte dos processos, por exemplo, quando tu está calculando amplitude de espalhamento, né, ocorre na maior parte das vezes, né, você tem um cancelamento das normalizações, né, certo? Então, ela funciona como um parâmetro livre, né, da tua expressão final, por exemplo, da amplitude de espalhamento, né? Ah, entendi. Então, no fundo, não é tão importante como elas vão acabar cortando. Não. Ou elas são canceladas, né? Ou elas são canceladas. Isso lembra em mecânica quântica não relativística, por exemplo, quando tu calcula a seção de choque diferencial do espalhamento elástico elétron-núcleo, por exemplo, né? Você tem a normalização das funções de onda incidentes, que seria do elétron incidente, né? Mas depois o volume associado à normalização do elétron incidente, esse volume é cancelado quando tu multiplica, né? Entra lá no cálculo da amplitude de transição. A amplitude de transição também depende do inverso dessa normalização. Então, em geral,
ou elas se cancelam, ou você tem um parâmetro livre de normalização geral no teu caso. Beleza. Pode acontecer essas duas coisas. Né? Aqui eu não vou, claro, são várias aulas isso, é só para lembrar que a gente pode expandir os estados de partícula em teoria de perturbação no cone de luz em termos dos estados de Fock desses estados, né, dessas partículas, e em leading order, né, no estado de Fock dominante, o coeficiente da expansão é a função de onda no cone de luz daquela determinada partícula, né? Então, só para lembrar, por exemplo, a gente pode calcular explicitamente, a gente fez isso no início da aula da disciplina passada, né? A gente calculou explicitamente a função de onda associada ao fóton virtual, né? Tanto nas suas componentes transversais, ou seja, para fótons transversalmente polarizados, quanto longitudinalmente polarizados. Né? Não, a gente, claro, a partir da teoria de perturbação de cone de luz, a gente consegue obter diretamente as funções de onda, basicamente determinar os coeficientes, né? O primeiro coeficiente dessa expansão em estados de Fock. Acabei de mostrar como é que a gente descreve estados de quarks, né? Explicitamente em variáveis de cone de luz, lembrando que a gente pode representar esses estados tanto em coordenadas no espaço de coordenadas transversais quanto no espaço de momentos transversais, né? E agora eu só vou fazer uma pequena revisão das quantidades de interesse ou as principais, né? As variáveis os graus de liberdade de interesse aqui no caso do Color Glass, né? Então a gente vai ter uma partícula que eu posso ou não expandir em estados de Fock e ela vai interagir com um alvo, se esse alvo é denso do ponto de vista de cor, né? Campo de cor, a gente consegue então descrever ele como sendo um campo clássico, né? A gente pode desconsiderar as flutuações e a gente tem no Color Glass como calcular o múltiplo espalhamento de uma partícula incidente com esse campo clássico, né, ou o campo de Weizsäcker-Williams de cor do alvo. Né? Ocorre explicitamente essas condições de alta densidade, ou um próton né, em altas energias, ou um núcleo pesado, como no caso de chumbo ou ouro. Né? Então aqui só vou lembrar a vocês algumas propriedades que a gente já derivou lá no Color Glass. Né? A primeira é que os campos são descritos classicamente, a gente pode desconsiderar as flutuações, né? Em geral, a gente descreve ele como os estados coerentes, né? Lembrando que a ordem de grandeza do campo de cor é inversamente proporcional ao acoplamento, né? Ao acoplamento forte, né? Se a gente está aqui utilizando teoria de perturbação, o acoplamento forte é fraco, né? No sentido de pequeno tamanho, né? É small, né? É weak, né? Tem pequeno tamanho, e significa, então, claramente, que os campos de cor são intensos, né? E lembrando que no Color Glass a gente consegue ressomar, né? No caso dos espalhamentos, né? Os termos de todas as ordens no produto acoplamento vezes campo, né? Lembrando que G vezes A, como basicamente é igual a unidade, a gente não tem uma convergência rápida disso, né? Então, necessariamente, a gente vai ter que somar termos em todas as ordens. Né? Sempre a gente vai fazer, vai calcular as contribuições de todas as ordens em ordem, em quantidades, em potências de acoplamento vezes campo. Né? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Sim, sim. É um pouco antes ali no estado de Fock, né? A minha dúvida era o seguinte: se a gente acrescentasse os outros termos, né, hadrônicos do gluon e depois dois gluons, isso seria considerar, tipo, dizer que a gente está descrevendo o fóton além da ordem dominante? Se eu acrescentar as outras funções de onda para descrever o fóton, seria isso daí? Isso. E leading order é só o estado QQ-bar, tu pode ir para o próximo, ou seja, next leading order, onde você tem a emissão de gluon, né? Obviamente você vai ter uma função de onda, então, do fóton flutuando num par QQ barra mais G. Então, tu pode, inclusive na disciplina
passada, o início da disciplina passada de Color Glass, a gente calculou explicitamente quanto é que é a função de onda para associada ao estado de Fock a QQ barra mais G. Inclusive, ela é super importante porque essa função de onda, depois a gente vai fazer uma série de manipulações e relacionar ela com esta função de onda, elas estão conectadas, né? A função de onda para QQ barra está conectada com a função de onda QQ barra G, e essa conexão entre as funções de onda é um ponto de partida que a gente utiliza para, por exemplo, derivar BK no espaço de momento transversal ou de coordenadas transversais. Mas se for para próximas ordens, né, você vai ter os próximos estados de Fock com múltiplas emissões de Blooms, né? E para cada estado de Fock desse, você tem, claro, uma função de onda de cone de luz associada. Né? Interessantíssimo. É que eu fiquei pensando também, quando a gente calcula alguma coisa do DIS, por exemplo, porque a maioria das vezes a gente sempre vê essa função, essa única função de onda, né? Nessa segunda ordem dominante, mas fiquei pensando por que não... dificilmente a gente vê na literatura o pessoal acrescentando next leader order, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Nas funções de onda do DIS. Ou de outras coisas desse tipo, né? É que os cálculos next leading order... A função de onda não é tão complicada. O problema é calcular a amplitude de espalhamento de dipolo em NLO, né? Mas se tu olhar a literatura da fenomenologia atual, por exemplo, o grupo da Finlândia, né, que é o Lappi, Mantisaari, aquele povo da Finlândia mais pessoal dos Estados Unidos, o Venugopalan, por exemplo, tem um programa de 5 anos para cá de cálculo explícito das funções de onda do fóton e da amplitude de espalhamento de dipolo em NLO. Se tu acompanhar os últimos trabalhos do Lappi, do Mantisaari, né, o grupo legal. da Finlândia, você vai ver que eles estão trabalhando, eles já calcularam explicitamente, do ponto de vista matemático, as funções de onda em NLO, ou seja, a psi para o próximo estado de Fock, a amplitude nessa mesma ordem, né? E estão fazendo agora a fenomenologia. Então, eles calculam, por exemplo, produção de mesons no formalismo de dipolos em NLO. Produção de dijatos ou jatos no formalismo de dipolos em NLO. Então, hoje em dia já tem as expressões analíticas da função de onda e da amplitude de espalhamento de dipolo em próxima ordem dominante. Claro, as expressões são complexas, né? São muito mais complexas que o caso. Eu vi um artigo eu acabei vendo um artigo recente sobre essa, mas eu também não sabia o quanto que novo era isso. Mas bem extensas equações, Tem da ordem de 6, 5 anos para cá, estão sendo calculados explicitamente, né, as funções de onda em next leading order. Muito obrigado, professor. Valeu mesmo. Prof, só... Lembrando, né, que além da função de onda, tu tem que também calcular o correlator, né, que está associado com correlator de 2 pontos, né, que, por exemplo, o DIS tem que ser obtido no Color Glass, mas ele tem que ser calculado em NLO também, né? Se tu está usando a função de onda em NLO, isso que tu tem que calcular também o correlator, ou a amplitude de dipolo, no final das contas, em NLO. Tem que ser coerente dos dois lados, né? Eu acho que o mais complicado, no final das contas, operacionalmente, é calcular os correlatores em NLO. Perfeito, uma dúvida, pegando o gancho ali, que eu fiquei curioso com esse projeto de pesquisa atual deles. Eles fazem isso para ver a próxima ordem, para testar o modelo? Eles esperam que tenha alguma coisa nova? Sabe qual que é o fator motivador, assim, para isso? Por que é a motivação? Tipo, se tem alguma coisa... a motivação pode ser, vamos fazer quantas ordens a gente conseguir. Eu entendo, mas se eles esperam que consigam ver outros fenômenos mais difíceis de ver, se eles querem testar um modelo para mais ordens, sabe? Se tem alguma motivação dessa natureza. É que, na verdade, eles têm que escolher processos onde essa correção de mais próxima ordem, né, elas são mais relevantes, né? Provavelmente no Deep Neural Scattering, o cálculo em NLO não é uma correção muito pequena comparado com o leading order que a gente já conhece, né? Mas pode ser que tenha processos específicos, né? Eu acho que tenha mais os processos que são mais favoráveis
para ver efeitos de próxima ordem são os processos difrativos, por exemplo, né, ou os processos exclusivos. Né? Beleza. Daí é bom ter todas as funções de onda já dessas ordens para ver se... Por autoconsistência, no caso da autoconsistência. Né? Parece difícil, porque para a primeira ordem a gente já apanhou um semestre, né? Imagina isso que as contas estavam prontas, a gente só tinha que entender. Então, não, claro, exato. É como eu estou comentando com vocês, nos últimos 6 anos aí, você tem sistematicamente, né, a construção, primeiro teórica dessas funções de onda e correlatores em NLO, de polos, né? E agora já está num outro estágio que já é a aplicação fenomenológica, né? Já estão aplicando essas expressões para observáveis, né? Foi feito para F2, para as funções de estrutura, para as funções de estrutura difrativa, para mesons vetoriais, de jatos, em NLO. É o que está sendo feito agora a fenomenologia. Legal. Autores, por exemplo, vide o grupo da Finlândia, né? LAP, Mantisaari. Né? Aqui falando sobre o color dela, como eu estou comentando com vocês, né? Estão assumindo alta densidade, os campos de cor são inversamente proporcionais ao acoplamento. Se a gente está em acoplamento fraco, claro, os campos são intensos, né? Lembrando que a gente tem equações de evolução que dão uma dinâmica em energia, o X de Bjorken para a evolução desses campos, né? Na verdade, o cálculo dos correlatores com evolução em energia, né? A gente mostrou explicitamente que as equações de evolução que regem essa evolução em rapidez ou energia podem ser descritas pela Dimiwalk, né? Num caso particular, no limite de grande NC, você tem a própria BK, né? Qualquer uma dessas duas equações de evolução, elas vão ressomar, então, as correções de ordem G vezes A em todas as ordens, né? Em potências N, né? Só para lembrar. Lembrando que no modelo Maquilevo-Palan, que é o primordial lá no Color Glass, né? A gente não tem evolução em rapidez, né? A escala de saturação ela não depende da rapidez, ela é fixa, né? E a escala de saturação vai ter dependência com a rapidez quando a gente introduz, então, correções quânticas, né? Que são descritas tanto pela Dimiwalk quanto pela BK num caso particular. No contexto do Color Glass, a quantidade mais importante no cálculo dos correlatores das amplitudes de espalhamento são as linhas de Wilson, né? Então eu vou só lembrar o que é uma linha de Wilson, como é que ela aparece aqui no contexto do Color Glass, explicitamente nos espalhamentos de partículas, né? Com o campo intenso, né? Certo? Isso aqui basicamente é um sketch, né, de um processo de espalhamento. Por exemplo, aqui a gente tem um quark incidente. Lembrando que o quark no estado inicial é descrito justamente pelaquela função de onda que a gente acabou de normalizar agora no início da aula, né? Quark com momento P, incide. Ele vai então interagir com o campo intenso, né? O campo de cor de um núcleo, por exemplo, né? A gente pode calcular no Color Glass os múltiplos espalhamentos desse quark, né, dessa partícula, com o campo de cor, né? Basicamente, esse múltiplo espalhamento vai ser descrito via linhas de Wilson, né? E claro, depois a gente tem o quark espalhado no estado final. Eu só vou lembrar como é que a gente descreve, né, as linhas de Wilson, ou, falando de outra maneira, o múltiplo espalhamento de uma partícula incidente, por exemplo, um quark, com o campo de cor do núcleo. Só algumas propriedades importantes da partícula que vai espalhar aqui, né? A gente já detalhou isso bastante na disciplina anterior, mas só para recordar, né? A mudança de posição transversa desse quark, né? Durante a interação com o núcleo, né? Pode ser calculada tranquilamente, né? A variação, então, da posição transversal, que eu vou chamar de ΔX, basicamente isso aqui seria V vezes T, né? No final das contas,
Δx aqui seria a velocidade na direção transversal e o tempo que ele leva para passar, né, no núcleo, né? O tempo que ele fica interagindo com o núcleo. Lembrando que aqui a gente está com partícula ultra-relativística, né? Basicamente, T aqui é o tamanho longitudinal desse núcleo, né? E, claro, aqui eu posso escrever a velocidade da partícula, né? Claro, na direção transversal, mas lembra, no caso geral, a gente pode escrever, no caso geral, em relatividade especial, a gente pode escrever o vetor velocidade de uma partícula em unidades naturais, né? Como a razão entre o momento, o trimomento, né? E a energia da partícula. Então, se eu quero calcular qual é que é a mudança de posição transversa, se ela começa com uma posição transversal x, né? E durante o espalhamento, ela adquire um momento transversal como resultado do múltiplo espalhamento, né? A gente pode estimar qual é que foi a mudança, então, na posição transversal que eu estou chamando aqui de Δx. Basicamente, isso é o produto de P sobre E o tamanho longitudinal do núcleo em questão, que ele está interagindo. Então, a gente pode escrever explicitamente isso como R, tamanho do núcleo, K, momento transversal adquirido pelo quark enquanto ele está viajando, né, e interagindo com esse núcleo, dividido pela energia desse quark. Algo super importante no color glass, isso funciona também no caso de dipolos, né, em termos da variação da coordenada transversa, tanto do quark quanto do dipolo. Como a gente está no regime de altas energias, né? No caso aqui, explicitamente, eu tenho um quark de altíssimas energias, ultra-relativístico, interagindo com o núcleo. Vocês conseguem ver que a mudança na posição transversal basicamente é suprimida pela energia desse quark, né? Ou seja, se ele é ultra-energético, né? Então, basicamente, a gente pode pensar que enquanto ele está interagindo com o alvo, ele muda muito pouco a sua posição transversal. O que significa isso? Basicamente, ele é frozen, né? Ele tem um tamanho transversal que é congelado, né? Que é congelado no tempo. Os tempos de interação, né, dos gluons com essas partículas, pode ser o quark ou o dipolo, é muito menor, são muito menores que o tempo de vida da flutuação. Né? No caso aqui, explicitamente, eu mostro que para partículas ultraenergéticas interagindo com o núcleo, basicamente as suas coordenadas transversais não se alteram, né? Não tem alteração das coordenadas transversais, porque a posição transversal é suprimida, né? A variação da posição transversal é suprimida pela energia desse quark. Então, quando a gente está descrevendo um processo assim, a gente já está pensando que a coordenada transversal desse quark basicamente é fixa, né, no tempo. Isso que eu estou mostrando aqui, né, essa supressão com a energia da variação das coordenadas transversais, de uma maneira é o que o pessoal chama de aproximação equanal, né? Ou seja, essa mudança da posição transversal do quark, né, no plano transverso, que é suprimido pela energia grande deles, é a chamada aproximação equanal, né? Que ela tem consequências depois no cálculo de processos, né? No cálculo de processos. Tá? Bom, se a gente assumir nesse caso, né, na aproximação equanal, né, que o momento do quark, né, tem um componente P mais grande, né? Lembrando que a componente P mais é o momento longitudinal desse quark, né? E que incide nesse campo intenso de gluons, né? O vértice, né, da interação quark-gluon, que é o ponto de partida para calcular espalhamento do quark com o campo de cor, né? O espalhamento do quark com o campo de cor se dá necessariamente por primeiro passo, né, pelo cálculo do acoplamento quark-gluon, né? Se eu calcular explicitamente o acoplamento quark-gluon usando regras de Feynman usual, né, esse vértice de acoplamento quark-gluon, né, de interação quark-gluon, basicamente, claro, a gente tem a carga forte, né, que é o G. A gente tem os espinores do quark antes e depois da interação, né? Então a gente tem um quark com momento P menos Q e saindo com momento P.
E a gente tem, claro, o vértice vetorial, né, típico do acoplamento Bloom, né, bóson vetorial com férmion, né, férmion fundamental. Lembrando, claro, dos momentos desses quarks, obviamente, antes e depois da interação com os gluons mudam, né? Inicialmente P-Q e depois, inicialmente P. Né? Na aproximação econal, né? Na aproximação econal, basicamente o momento do quark é bem grande, né? Comparado com o quadrimomento do gluon, né? Basicamente, ele está pensando Bloom soft, né? Interação com Bloom soft. No caso da interação com Bloom softs, momento do quark muito grande, componente mais grande. Basicamente, aqui o spinor, né, do quark vai ser avaliado não em P-Q, mas basicamente em P. Isso na aproximação econal, claro, né? Se eu não estou usando a aproximação econal, os spinores estão sendo avaliados em momentos distintos, né? Mas na aproximação econal, quark muito energético, né? Com momento longitudinal muito grande, os spinores estão sendo avaliados, tanto o adjunto quanto o spinor, estão sendo avaliados no mesmo momento. Né? Se eles estão sendo avaliados no mesmo momento, a gente tem simplificações, né? Quando a gente for calcular a amplitude de espalhamento, se eu tenho vértice, esse tipo de vértice entrando no cálculo da amplitude de espalhamento. Né? Basicamente, a gente consegue mostrar, por exemplo, de várias maneiras. A gente pode usar tanto identidade de Gordon, né? Explicitamente, a gente pode mostrar que esse tipo de vértice pode ser reescrito, né? Em termos do momento, do quadrimomento do quark, certo? Então, basicamente, nesse caso da aproximação econal, esse tipo de vértice na aproximação econal vai ser proporcional, claro, por manipulações depois, né? Proporcionais ao quadrimomento PMI desse quark incidente aqui no vértice de interação quark-gluon. Alô? Acho que o professor caiu, de repente. A internet do campus não é muito legal, não. Eu vou ver se manda uma mensagem no WhatsApp. Ele voltou já. Me ouve, pessoal? Sim, prof. Voltou. Eu não sei onde é que travou explicitamente. Tu estava falando sobre a identidade de Gordon, estava calculando o valor Sim. esperado lá dos spinores. Perfeito. Tipo, é na página 6 do teu Paulo. Aqui é onde a gente está, né? Aqui mesmo, né, Gabriel? Isso. Uhum. Eu estou aumentando com vocês, né? Na aproximação econal, né? A gente vai ter na interação quark-gluon esse tipo de vértice, né? Basicamente é um vértice vetorial. Esse vértice a gente pode escrever, por exemplo, utilizando a identidade de Gordon. Esse vértice pode ser escrito como sendo proporcional ao quadrimomento desse quark. Né? Isso significa, quando a gente for calcular amplitudes de espalhamento desse quark com o campo do núcleo, por exemplo, o lagrangiano de interação, né? Tipicamente o lagrangiano de interação, da interação de um férmion com
campo externo, né, o campo clônico externo, por exemplo, é muito parecido, o Lagrange de interação é bem parecido como é na QED, né, por exemplo, na interação de um férmion com o campo eletromagnético, né, lembrando que o Lagrangiano da interação, que basicamente a gente pode escrever amplitude de espalhamento a partir desse Lagrangiano de interação, né, no Lagrangiano de interação, por exemplo, da QED, a gente tem o acoplamento da quadricorrente, né, da quadricorrente fermiônica com o campo eletromagnético, né, com que esses férmions interagem, né. A mesma coisa vai acontecer aqui da interação do quark com o campo de cor do Bloom, do alvo, né. Basicamente, eu vou ter o acoplamento da quadricorrente fermiônica, que é a corrente de quarks, né, cuja corrente de quarks é descrita por essa expressão que eu mostrei para vocês, é proporcional, pode ser escrita como sendo proporcional ao quadrimomento do quark, e eu vou acoplar essa quadricorrente, claro, com o AMI. Então, no ponto de vista de cálculo de espalhamento quark-núcleo, né, ou quark-alvo, necessariamente a gente vai ter que ter contrações do momento do quark com o campo de cor do alvo, né. Do ponto de vista das componentes do quadrimomento, o PMI, que vai contrair com o AMI, basicamente, só algumas quantidades vão restar aqui nesse produto escalar, né? Nessa contração do momento com o campo de Bloom, né? Ou o campo de cor do alvo, né? Lembrando, eu estou assumindo que o momento longitudinal desse quark é muito grande. Claro, a gente está assumindo quark ultrarrelativístico, que vai interagir com o campo, né? Lembrando, como eu acabei de falar no início da aula, né? Lembrando que a componente mais no cone de luz do momento, né, é inversamente proporcional à componente menos a energia no cone de luz. Isso significa que se eu tenho um quark ultrarrelativístico, ou seja, com um momento longitudinal muito grande, isso significa que a componente P- basicamente é muito pequena, né? Ou seja, o P- aqui tende a zero, né? Certo? Lembrando, então, que na contração, a princípio, eu teria, na contração, né, componente mais com componente mais, certo? Componente mais com componente mais. Essa sobrevive, né? Ou seja, eu tenho P mais A mais, contravariante, né? Mais P menos A menos, só que a P menos é suprimida, né? Para uma partícula ultrarrelativista, que tem momento longitudinal grande. E P transverso, A transverso, que também, de novo, é suprimido, lembrando que a gente está assumindo que, apesar do quark ter um momento transversal diferente de zero, né, como resultado da interação, ele não é muito grande comparado com a componente longitudinal. Então, a componente mais é a dominante nas componentes de cone de luz do momento do quark, e essa contração PMI, que vai entrar no cálculo da amplitude de espalhamento do quark com o núcleo, né? Sobrevive basicamente esse tipo, só essas duas, só essa contribuição aqui, né? P mais A mais contravariante, lembrando que no cone de luz o A mais contravariante é igual ao menos covariante. Só estou mostrando aqui que a mais devido à métrica, né? Devido à métrica do cone de luz, né? Isso é verdade. Então, aqui, explicitamente, essa contração que vai entrar sempre no cálculo das amplitudes de espalhamento do quark com o núcleo, basicamente isso pode ser escrito em termos do produto da componente mais, o momento longitudinal do momento do quark, e apenas a componente menos do campo de Bloom, né? Então, a gente não precisa saber todas as componentes, né? Basicamente, só a gente precisa saber a componente menos, né? Ela que vai dar ou seja, a amplitude de espalhamento vai depender explicitamente da componente menos do campo de Bloom, né? Em geral, a gente trabalha num gauge específico, né? Por exemplo, na disciplina passada, a gente basicamente utilizou gauge de cone de luz, né? Onde o A mais é zero, a gente pode mostrar que as coordenadas, as transversais também são nulas nesse gauge e assim por diante, né? Mas basicamente essa contração depende de P mais a menos, né?
Como é que a gente obtém a componente menos do campo de Grun? Basicamente, lembrando que eu estou interagindo um quark com o campo externo, né? Campo de cor externo. Para calcular quanto é que é a componente menos do campo de cor, a gente pode, com um férmio interagindo com o campo externo de cor, a gente pode escrever a equação de Dirac, né? Desse férmio interagindo com o campo externo. A equação de Dirac é igual à equação de Dirac com a que a gente chama de substituição mínima, né? Se pegar a equação de Dirac de um férmion livre e quiser introduzir a interação desse férmion livre com um campo externo, por exemplo, o campo eletromagnético, né? O que você vai obter para a equação de Dirac usando a subtração mínima é essa equação, né? É I, delta slash, menos a carga do férmion, no caso, se eu estou interagindo um férmion carregado com o campo eletromagnético, o campo slash, né? O campo eletromagnético slash, isso no caso de um férmion carregado interagindo com o campo eletromagnético. A mesma coisa acontece no caso da interação de um férmion com cor com o campo de cor externo. A equação de Dirac tem a mesma cara, né? I del slash menos, claro, o acoplamento não é a carga elétrica do quark, mas sim a carga de cor, né? G, e o I slash, né? O campo slash. Eu posso resolver esta equação, né? E obter quem é a componente menos do campo de cor, que é a que a gente vai precisar para cálculo de observáveis, né? No final das contas, né? Bom, partindo, como é que eu vou obter o A menos, né? Partindo então da equação de Dirac, né, a interação de um férmion com cor com o campo externo de cor, vou assumir que uma solução tentativa para essa equação de Dirac pode ser construída a partir da solução de onda plana, né, onde eu vou multiplicar a solução de onda plana, que é trivial, né? A solução de onda plana. Aqui, claro, já retirei o termo de massa, né? Como a gente está assumindo férmion ultra-relativístico, o termo de massa a gente não coloca aqui na equação de Dirac, né? Zero a massa. Né? Então, basicamente, eu vou... Opa, sim, desculpa. pode falar? É sobre isso que eu queria te perguntar. Quando a gente considera um P mais muito grande, né, energia muito pequena, a gente estava desprezando a massa dos quarks aí, né? Mas, tipo, a princípio essa teoria ela parece geral para qualquer quark, mas eu fiquei na dúvida, assim, tipo, se eu quiser trabalhar especificamente com quarks pesados, né, da aproximação econal, ela ainda seria válida para no limite ultra-relativístico? Assim, mais ou menos é isso que mas de repente for um quark muito pesado, não sei se esse processo, essa aproximação seria válida. Né? Foi a dúvida que eu tive, assim. Desde que esse quark pesado seja ultra-relativístico, né, tenha uma energia alta, isso ainda justifica a aproximação econal, né? Eu só vou voltar aqui como é que a gente, nesse caso aqui, a gente introduziu a aproximação econal, né? A gente mostrou aqui que a posição transversal do quark durante a interação, né, vai ser suprimida, né, pela energia dele. Então, se eu estou com um quark ultra-relativístico, uma energia muito alta, eu vou continuar ainda com a aproximação econal sendo válida, né? Tá certo. Eu vou analisar isso daí. Tá, obrigado. Obrigado, era só essa dúvida mesmo. Mas igual como eu estava comentando aqui, eu estou, claro, assumindo massa nula, né? Porque eu estou assumindo férmions ultrarrelativísticos, né? Como eu estava comentando com vocês, a solução tentativa para essa equação de Dirac, que envolve o campo externo de cor, né? Que é a analogia com o campo eletromagnético a mim, né? Ela pode ser construída, a função de onda, né? Ou seja, o spinor, né? Spinor, solução dessa equação aqui, pode ser construída a partir da solução para férmion livre, né? Aqui tem a parte espacial, que é a exponencial complexa, né? E o spinor na representação de momento. E, claro, eu vou pegar a solução de partícula livre, de férmion livre, e vou, claro, introduzir uma dependência adicional nas quadricoordenadas, né? Dada por uma função, ou seja, na verdade é uma matriz isso aqui, né? Por uma quantidade v de x, né? Certo? Então, basicamente, é uma solução tentativa para essa equação de Dirac.
partindo da solução de partícula livre e uma quantidade adicional para introduzir, então, a diferença de partícula livre. Se a gente substituir, né, essa solução tentativa da psi aqui na equação de Dirac, né, a gente pode calcular explicitamente a aplicação, né, da derivada, né? Claro, a gente pode colocar as gamas mis à esquerda, né, e aplicar, então, a derivada parcial sobre essa solução tentativa e, claro, a aplicação, a contração do AMI com essa solução tentativa. Quando a gente faz isso, a gente vai ter essa equação aqui, né? O gama mi e, claro, o resultado, os dois primeiros termos aqui, né? Os dois primeiros termos são a aplicação da derivada parcial nessa solução tentativa, né? A derivada parcial é nas quadricoordenadas, né? Ou seja, eu vou ter claramente uma derivada parcial, né? Uma derivada covariante da quantidade V de x, né? O próprio Pmi, né? Pmi e o campo, o Pmi com a quantidade V de x, e claro, o último termo, né? Que envolve o campo de cor e essa quantidade V de x. Aqui está o spinor, no espaço de momentos, igual a zero. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a contração do gama mi com a quantidade vetorial, você consegue ver que é uma quantidade vetorial, isto é zero. A gente pode mostrar que para isto aqui ser zero, basicamente, essa quantidade que está sendo contraída com o gama mi tem que ser identicamente nula, né? Tem que ser identicamente nula. Lembrando que aqui, na verdade, são 4 quantidades que são identicamente nulas, né? Uma quantidade para cada valor do índice mi, né? No cone de luz, a gente então tem mi igual a mais, mi igual a menos e a 2, 3, né? Mi 2, 3. Então, a gente tem quatro equações igual a zero relativo a esses 3 termos aqui, né? Então, para isso aqui ser nulo, eu posso mostrar que basta necessariamente a quantidade que está dentro do colchete aqui tem que ser nulo para todos os para qualquer, né? Para todo e qualquer índice mi, né? Lembrando que o que eu quero saber é calcular a componente menos do campo de Grunz, que é que vai, no final das contas, nesse contexto da aproximação equanal, é a componente do campo de Grunz que é de interesse, que é a relevante para o cálculo de espalhamentos, né? Obviamente, então, como eu estava falando, tudo que está aqui dentro tem que ser nulo, identicamente nulo. Obviamente, eu posso escolher, claro, mi igual a menos, porque quando mi é igual a menos, necessariamente eu vou conseguir escrever a componente menos do campo de Grunz em termos dessa quantidade V de x, certo? E vão escrever explicitamente essa quantidade que está aqui, zero, no caso específico de mi igual a menos, né? Mi igual a menos. Eu vou fazer só a continha aqui bem rápida. Para mi igual a menos, isso vai implicar que toda essa quantidade aqui, para mi igual a menos, tem que ser zero. Ou seja, eu tenho I del menos, covariante, a quantidade V, mais P menos V menos G, componente menos do campo de Grunz, ou campo de cor do alvo, e quantidade V, isto é zero. Né? Ou seja, para qualquer mi, todas as quantidades têm que ser zero identicamente. Isso é resultante da equação de Dirac, solução da equação de Dirac, né? Tem que obedecer a equação de Dirac. Só para lembrar, P menos, se eu estou assumindo um quark ultrarrelativístico com um momento longitudinal muito grande, como P menos e P mais são inversamente proporcionais, P menos para um cara que tem P mais grande, o P menos é suprimido, né? Então esse segundo termo aqui tende a zero, né? E obviamente, claro, eu vou conseguir escrever o campo de Grunz a menos em termos da derivada da quantidade V. Tá? Então, se eu considerar só o primeiro e o último termo igual a zero, eu vou obter justamente essa igualdade aqui. Né? Ou seja, a derivada contra a variante mais, de novo aqui cone de luz, né? É o menos é igual a
del menos covariante igual a del mais contravariante. Certo? Então, aqui a gente tem del mais contravariante, V de x, né? Igual, o I passa para o outro lado, né? Menos IG, a componente menos do campo de Grunz e a quantidade V. Certo? Isso aqui, no final das contas, é uma equação diferencial, né? Porque a derivada parcial aqui na esquerda, né? Basicamente é uma derivada no tempo de cône de luz. A gente poderia dizer que isso é uma equação diferencial no tempo, né? Isso, só para lembrar, né? Del mais contravariante é del x mais, né? Basicamente é a derivada parcial no tempo de cône de luz, certo? A gente pode resolver explicitamente essa equação, lembrando que ela é uma equação diferencial no tempo de cône de luz, né? Na componente x mais nas quadricoordenadas, né? Basicamente, se vocês lembrarem, né, lembram, a solução dessa equação aqui, essa equação diferencial, a solução dessa equação diferencial basicamente é uma solução exponencial, né? Solução exponencial. Se eu consigo escrever para você lembrar. Né? Lembrando, quando eu resolver essa equação aqui, eu vou resolver quanto é que vale V de x, né? Então, resolvendo essa equação diferencial, a gente pode mostrar que a solução dela é tranquila de calcular, basicamente é um exponencial. Ou seja, V de x, claro que o x aqui eu escrevi ele em termos das componentes do cône de luz, da quadricoordenada, né? X mais, x menos e x transverso. Basicamente, isso é um exponencial, né? Basicamente, da integração em x mais do termo da direita, né? Esse cara que está aqui, ó, o menos ig, o produto do campo componente menos e o componente menos, né? Explicitamente. Então, basicamente, aqui, então, tem a solução exponencial para v de x, exponencial, menos ig, a integral, claro, de menos infinito até x mais, né? Vou integrar em coordenadas mais do cône de luz e a componente menos do cône de luz. Então, eu consigo escrever a quantidade de V, que foi usada aqui na solução tentativa da equação de Dirac, de um quark com cor interagindo com um campo de cor, né, gluônico. Basicamente, o V vai depender desse tipo de integração, né? Integração em coordenadas mais da componente menos do campo de cor de Grunz, né? Aqui a integral em z+, vai de menos infinito até x+, certo? Lembrando ainda, claro, tem toda a tecnicalidade, né, que tem aqui o ordenamento, né? O ordenamento dos campos de Grunz, né? Que é na forma desse P aqui, dessa notação P, tem a ver com o ordenamento. Quando a gente vai... Lembrando, essa exponencial, ela, claro, vai ser expandida ordem a ordem, né? Aqui, ó. Se eu expandir aquela exponencial, né? Para termos de mais alta ordem em G, né? Por exemplo, já em G ao quadrado, né? Ordem G2, necessariamente aqui nas nossas integrações, né? Eu vou ter produtos dos campos, né? Produtos da componente menos dos campos de Grun, claro, avaliada em coordenadas mais distintas, né? Obviamente aqui eu tenho que garantir um certo ordenamento nesse produto de operadores de campo, né? Então, por isso que aparece aquele P explicitamente aqui na expressão da função V, né? Ou da quantidade, perdão, da quantidade V, né? Quando a gente está escrevendo a solução dela, né? Bom, o que a gente consegue ver quando a gente resolveu a função V, né? A função V, ou a quantidade V, se vocês olharem, é uma exponencial complexa, isso aqui é uma fase, né? Então, o que a gente consegue mostrar, a partir dessa solução tentativa aqui, né? De um quark que interage com um campo de cor, né? Basicamente, o que aconteceu com ele na interação com o alvo, né? Ou seja, com a interação com esse campo de Grunz, basicamente é adquirir uma fase.
a função V, ó, a quantidade V é uma fase, né? A gente mostrou explicitamente resolvendo a V, né? É uma fase, certo? Então ele consegue mostrar que o resultado do espalhamento, né, da interação desse quark com o campo de cor do alvo, basicamente é adquirir uma fase. Essa fase, então, é descrita pela essa quantidade V de x, né, que a gente acabou de mostrar, que envolve, então, é uma exponencial complexa da integração da componente menos do campo de cor, né, avaliada, claro, nas coordenadas z+, x- e x transverso, né? Claro, a gente pode mostrar explicitamente que a componente menos aqui da coordenada, que entra aqui na expressão do campo de Grunz, é aproximadamente zero. Nesse caso, a gente tem com quarks ultrarrelativísticos. O que eu consegui mostrar aqui da solução da equação de Dirac, né, é que o resultado da interação do quark ultrarrelativístico com o campo de Grunz é a aquisição de uma fase, né? Uma fase, e a fase é descrita através dessa exponencial complexa, cujo argumento depende da componente menos campo de Grunz, né? Essa quantidade aqui, a V de x, que é a fase, é a linha de Wilson, ou são as linhas de Wilson nesse caso. Ou seja, falou de outra maneira, as linhas de Wilson então ressomam, né, os múltiplos espalhamentos do quark com o campo de Grunz. Essa é uma maneira de entender o significado da linha de Wilson, né? É uma fase, basicamente é uma fase que a partícula adquire quando ela interage com esse campo de Grunz externo. Até o momento eu só analisei a interação aqui de quark com o campo de Grunz. Isso basicamente vai ser o ponto de partida para a nossa conta de cálculo de produção hadrônica, né? Na produção de hadrons eu vou pensar que um quark vai espalhar com um alvo, vai espalhar multiplamente com um alvo. Eu vou ter um quark espalhado no estado final. Esse quark no estado final vai hadronizar e vai me gerar um hadron. Né? Então a gente vai então obter a produção de hadrons a partir, o ponto de partida é o espalhamento de um quark incidente no campo de. Mas, por exemplo, diz, né, no espalhamento profundamente inelástico, a gente tem, na verdade, não o espalhamento de um quark, mas, na verdade, de um par quark, que é o estado de Fock do fóton virtual. Ele vai interagir, então, com o campo de cor do meu alvo, também da mesma maneira. Só, claro, tem uma complicação aqui no caso do dipolo, né, porque eu tenho um férmion e um antiférmion. Obviamente, enquanto esse férmion e o antiférmion interagem com um alvo, o resultado final para cada um deles, né, para o férmion e para o antiférmion, para o quark e para o antiquark, é a de fases, né? Adquirir fases, que são as linhas de Wilson. Então, se eu repetir esse mesmo processo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que o resultado do espalhamento para um quark, né? Para um férmion interagindo com o campo, é adquirir uma fase. E essa fase, que são as linhas de Wilson, depende da componente menos apenas do campo de Grunz, pode também ser estendida para a interação de um quark e um antiquark, né? Ou seja, a interação de um dipolo de cor com o alvo. Então, se a gente considerar um par quark-antiquark com cor nula, né? Quark-antiquark com cor nula, né? Onde esses quarks, por exemplo, têm cor rótulo I, então, um quark tem cor I e a outra tem anticor I, né? E, claro, no caso anterior, o quark tinha coordenada transversal x transverso. Obviamente, aqui, como a gente tem dois férmions, né, um férmion e um antiférmion, a gente vai ter que introduzir, claro, duas coordenadas transversais, x para o quark e y para o antiquark. Então, cada um dos férmions vai ter que ter uma coordenada transversal correspondente. A aproximação equinal vale para esses dois caras também, né? Ou seja, se eles têm momento longitudinal muito grande, basicamente, a gente pode utilizar a aproximação equinal, porque a mudança transversal nas coordenadas transversais deles vai ser suprimida pela energia deles, né? A gente vai ter, para começar a conta, né? A gente vai ter que agora descrever como é que é o estado inicial do dipolo, não do quark, mas do dipolo, como a gente fez no início da aula, né? Ou então, agora,
o estado do quark-antiquark incidente, que eu vou chamar de estado in, né? Claro, é o estado dessa dupla de partículas, né? Q barra, com cores iguais e em coordenadas, claro, cada um desses termos em coordenadas transversais distintas, né? Quark em X, antiquark em Y. Obviamente, aqui no cálculo do estado inicial, a gente vai fazer média sobre cor, né? Então, sempre a gente vai ter 1 sobre NC antes do estado de quark-antiquark, onde a gente está fazendo a média sobre cores que cada um desses quarks pode ter, né? Então, sempre 1 sobre NC, claramente é média sobre cores. Né? O resultado do estado final, a gente acabou de mostrar aqui no caso do estado do quark, passando pelo alvo, né? O estado final do quark foi apenas adquirir uma fase, certo? Comparada com o estado inicial. A mesma coisa vai acontecer com o dipolo, né? O estado final do dipolo depois da interação com o alvo. Basicamente, o estado inicial vai adquirir fases, né? Então, o quark vai adquirir uma fase descrita pela quantidade V e J, né? E o antiquark vai adquirir uma fase que é descrita pela quantidade V Dagger, né? Lembrando que o estado inicial do quark é J e J', perdão, as cores iniciais do quark e do antiquark é I, e as cores finais é J e J'. Né? Certo? Mas, basicamente, ambos adquirem fases, e significando que o estado final vai envolver as fases, né, adquiridas pelo espalhamento de cada um desses termos individualmente com o campo de cor do núcleo. Né? Então, é assim que a gente descreve o estado final de um quark, de um par, né, quark-antiquark, ou seja, um dipolo, na aproximação iconal. Cada um deles adquire uma fase, né? Como resultado do múltiplo espalhamento com o alvo. Né? Professor, só uma pergunta. Deixa eu Sim. olhar a equação de cima de novo, a equação do IN. Tá. Então, aqui a gente tem um dipolo de cor neutro, né? E anticor. O que me bateu a dúvida foi o seguinte: quando a gente bota J e J' no alto, o J' quer dizer que poderia ser uma cor diferente do que J? Não só a anticor? Essa é a minha dúvida. Porque senão eu botaria só J, né? Se fosse anticor. Mas como tu botou linha, eu fiquei nessa dúvida. Claro, não, daqui a pouco, claro, eu estou colocando o caso mais geral, J', né? Porque eu poderia ter interação de um dipolo color octet, né? Ou seja, com cor, com o alvo. Né? Certo. O resultado é um cara com cor no final também. Claro que no nosso caso, como a gente quer, né, que o cara seja não colorido no estado final, claro, a gente vai ter que impor, né, o estado final desse dipolo seja cor. Mas é o caso geral, claro, né? Caso geral. Tranquilo. Caso geral. Obrigado. Não, o importante aqui, tô fazendo física com as mãos, né? O importante aqui tô só fazendo analogia, né? Que o resultado no estado final, o resultado do múltiplo espalhamento é que cada um desses caras vai adquirir fase, e essas fases são descritas pelas quantidades V e V Dagger, né? Certo, deu para entender isso, tranquilo. Obrigado de novo. Bom, se eu tenho um estado inicial e eu tenho um estado final, eu posso calcular, por exemplo, quanto é que é a matriz de espalhamento, né? A matriz de espalhamento é o sanduíche, né? O produto escalar, então, do estado out com o estado inicial, né? Aqui eu estou assumindo que o estado inicial, o quark tem cor K, né? Cor K. Obviamente é que eu posso fazer esse produto escalar, como agora eu já sei, né? As expressões do estado in, do estado out do dipolo, né? Obviamente, então, eu posso calcular a matriz de espalhamento do dipolo com o alvo. Se eu fizer esse produto escalar, mecânica quântica, né? Usando as regras de normalização dos estados de quark-antiquark, né? Ou seja, dos cats, né? Basicamente, os produtos escalares dos cats, né? Desses caras aqui, né? Basicamente vão nos dar deltas, né? Delta JK e delta J', né? E, claro, as fases, né? As linhas de Wilson, né?
A linha de Wilson para o quark e a linha de Wilson para o antiquark. Né? Então, aqui explicitamente. Né? Certo? Tranquilo? Quando a gente aplica essas deltas que vêm da normalização, né, da normalização dos estados de quark e antiquark, né, o que a gente vai obter no final das contas como resultado da matriz de espalhamento, né, de um dipolo interagindo com o campo de cor do alvo, né, a gente vai ter 1 sobre NC, V e J, né, de X, mas lembrando que o V e J está sujeito a uma delta, né? Uma delta de JK, né? Então aqui eu tenho V e K. Perdão. Isso, IK. V de J''I, V dagger, né? V dagger de J''I, mas eu tenho uma delta aqui que é delta de J''K. Então esse cara aqui vai virar K I. Né? Basicamente, quando eu imponho as deltas nas quantidades, nas fases, né? Nas linhas de Wilson, eu vou obter isso aqui. Produto, 1 sobre NC é o produto V e K, V dagger de KI. Né? Lembrando que essas quantidades são matriciais, né? Ela foi introduzida lá nos espinores, né? Então ela não é uma função escalar, né? É uma matriz, certo? Se elas são matrizes, você consegue ver que o que a gente obteve aqui como resultado da matriz de espalhamento S, dipolo, espalhando com um alvo multiplamente, né? Isso envolve o traço dessas quantidades, né? Você consegue ver aqui que eu tenho justamente o traço dessas duas matrizes aqui, da V e da V dagger, né? Ó, os caras da diagonal, né? Então, basicamente, eu consigo calcular que a matriz S é 1 sobre NC, que é a média sobre cores, né? O traço, né, do produto V dagger, né? Quantidade de V dagger, certo? V dagger, lembrando que V é a fase que o quark adquire e a coordenada transversa do quark é X, transverso, né? E V dagger é a fase que o antiquark adquire quando ele espalha com o alvo, e lembrando que a coordenada transversa do antiquark é Y. Então, basicamente, a matriz S é trivialmente calculada como sendo 1 sobre NC, média sobre cores, traço do produto V dagger, lembrando que V e V dagger são as linhas de Wilson, né? Desses caras atravessando o campo de cor do alvo. Se a gente tem a matriz S, né, a gente consegue calcular finalmente, né, a amplitude de espalhamento do dipolo, né, o N de Kekebar, né, a amplitude do dipolo. A amplitude do dipolo, a N, ou A, que a gente chama, né, basicamente é 1 menos S, né, é 1 menos a matriz S. Ou seja, a amplitude de espalhamento de dipolo, que dá a probabilidade do dipolo de cor interagir multiplamente com um alvo, tá careca de saber quem faz fonologia disso, né? É basicamente aqui no contexto do color glass, que a gente está usando para descrever a interação, né, com o campo de cor denso do alvo, né? Basicamente, a amplitude de dipolo no color glass é 1 menos 1 sobre NC, o traço do produto das linhas de Wilson, né? V dagger, claro, cada uma dessas linhas de Wilson calculada, claro, em coordenadas transversais distintas, porque são as coordenadas transversais do quark, do antiquark, do dipolo, né? Certo? Essa quantidade aqui, então, tem toda a informação, né? Ela tá tem a ver, nos dá toda a informação da interação do dipolo com o alvo, né? Claro que tem ainda no Color Glass tem um ingrediente final, e aí eu encerro a aula assim, com isso, né? Tem um ingrediente a mais, além da expressão do traço de V dagger, que a gente pode calcular. Na disciplina passada a gente calculou explicitamente o traço de V dagger, né? Explicitamente em termos da componente menos do campo, né? Mas tem um passo a mais que tem que ser dado aqui no Color Glass, né? O campo de cor do alvo não é conhecido, né? Lembrando que as fontes do campo de cor no Color Glass são os quarks, as quarks de valência, né? Então a gente tem fontes desse campo de cor que são os quarks de valência, eles são as fontes desse campo, né? E a gente tem que fazer a média dessa amplitude de dipolo sobre as configurações de campo, né?
as configurações do campo de cor, né? Obviamente, para fazer o cálculo da média sobre as configurações de cor, a gente vai ter que fazer hipóteses sobre como é que são distribuídas as cargas-fontes, que são os quarks de valência. Por exemplo, no modelo de Maklev e no Bupalan, a descrição das fontes são gaussianas, né? Elas são gaussianas justamente para obedecer propriedades gerais do campo de cor, né? Basicamente, no primeiro momento, o modelo de Maklev e Bupalan, que é uma hipótese, né? Hipótese inicial de trabalho, se utiliza distribuições gaussianas para as distribuições, né, das fontes de cor no alvo, né? Certo? Então, lembrando, ainda depois disso a gente tem que calcular, para calcular finalmente a amplitude de dipolo, né? Lembrando que a amplitude de dipolo ela depende de duas coordenadas transversais, né? X e Y, coordenada transversal do quark e coordenada transversal do antiquark. Claro, tu podes reescrever essas duas coordenadas transversais a partir, vamos fazendo mudança de variável, né? A partir do tamanho transversal do dipolo, né? Tamanho transversal do dipolo. Basicamente a diferença entre y e x, né? Ou x menos y, anyway. Lembrando, né? Eu posso escrever isso em termos do tamanho transverso do dipolo, ou seja, o vetor R, né? Eu posso escrever isso aqui em termos do vetor transversal R, tamanho do dipolo, né? Mas, formalmente, no Color Glass depende das duas coordenadas transversais do quark e do antiquark. Aqui, então, no traço, a gente vai ter que fazer, então, a média sobre configurações de cor no alvo. Isso é dependente de modelo, né? Isso pode ser calculado, por exemplo, explicitamente essa média sobre cor no modelo Maklev e no Palan, que nos dá expressões analíticas para essa média. A gente calculou isso na disciplina passada em detalhes, né? Analisamos todos os problemas que isso tem, a questão de regularização das integrais que aparecem aí nessa média. Ou a gente pode utilizar numericamente essa média sobre cores, utilizando então para a função peso, né? Para o cálculo da função peso, uma equação de evolução, que pode ser tanto a BK quanto a Jimmy Walk, né? Explicitamente. Né? Ou seja, só para lembrar, eu não botei aqui explicitamente, né? Essa média sobre cor, ela envolve, então, calcular a média mecânica quântica, né? A gente vai ter que construir, então, uma função peso para essas distribuições das fontes do campo de cor, né? Numa que leva no Palan, no modelo MV, a distribuição é gaussiana para essa função peso, mas na Jimmy Walk ou na BK, essa função peso é distinta e depende da rapidez. Né? Então, eu estou colocando só de maneira compacta a média sobre configurações de cor do alvo. Né? E é essa a expressão final da amplitude de dipolo, né, no formalismo do Color Glass. Né? Ela envolve, primeiro, o cálculo do traço desse produto de linhas de Wilson, do quark e do antiquark, e ainda a média sobre configurações de cor, e que essa parte mais complicada é fazer a média sobre configurações de cor desse traço, né, desse produto VV-Dagger. Né? Só para lembrar, né, no caso do MV, essa média aqui é analiticamente calculável, e a gente mostrou que, no caso do modelo MV, a gente consegue ir até o final, né, e obter expressão analítica da amplitude de dipolo no modelo MV. Né? E tem esta cara aqui, né, onde o resultado da média do traço, VV-Dagger, basicamente é uma exponencial decrescente, né? Basicamente do tamanho do dipolo ao quadrado, no tamanho transverso do dipolo ao quadrado da escala de saturação, que lembrando que no modelo MV a escala de saturação não depende da rapidez, né? Ela é fixa, né? E, claro, um logaritmo, né, que depende da lambda QCD, inversamente proporcional ao lambda QCD. Esse logaritmo e a lambda QCD aparece aqui explicitamente quando a gente regularizou, né, a divergências de infravermelho, não deve ser infravermelho ou ultravioleta, acho que é infravermelho e infrared, né, que aparece no cálculo da média, né, ou seja, nas integrações a gente tem integrais que são divergentes, né, que a gente introduz cutoffs em uma quantidade de momento, né, com quantidade de momento que é introduzida para fazer esse cutoff, por exemplo, é o lambda QCD. Né? Então, basicamente, a lambda QCD aqui no modelo MV entra
como regularizador de integrais divergentes quando a gente calcula a média do traço, né? Média sobre cor do traço. Mas basicamente a gente consegue mostrar analiticamente no modelo MV, né? Tá aqui, né? O tamanho do dipolo é o módulo da diferença x e y, né? X menos y. Mas a gente consegue mostrar explicitamente a dependência no tamanho transverso do dipolo, a dependência na escala de saturação e a dependência num cutoff, né? De momento que é, por exemplo, utilizado o lambda QCD. Tá? Obviamente, se a gente quiser introduzir dependência na rapidez, na escala de saturação, a gente vai ter que calcular de outra maneira, né? A média sobre cores com uma função de peso que dependa da rapidez, por exemplo, de Milwaukee, né? Ou dk. Eu vou parar por aqui, tá? Só lembrando, como comentei no início da aula, a aula de hoje é só para revisar, né? Esquentar, lembrar, né? Os conceitos do Color Glass, variáveis, pressupostos. O principal aí é a aproximação iconal, ela facilita cálculo de processos, como as linhas de Wilson são introduzidas nesse formalismo. Basicamente, a gente conseguiu mostrar rapidamente aqui que ela pode ser pensada como resultado de uma fase, né, que essas partículas adquirem quando interagem com um alvo, certo? E como é que elas são calculadas explicitamente em termos da componente menos do campo de cor. E, claro, aqui explicitamente como a gente calcula observáveis, por exemplo, a amplitude de dipolo no formalismo, né, do Color Glass, que envolve traços dessas linhas de Wilson, mas também, além disso, médias sobre configurações de cor, certo? O que a gente vai fazer na aula que vem? E aí, claro, a gente vai entrar no conteúdo da disciplina em si, né? O que a gente vai analisar na aula que vem é a produção inclusiva de hadrons. O que é a produção inclusiva de hadrons? Como é que a gente vai descrever ele no Color Glass? Bom, eu vou ter, por exemplo, um projétil, que pode ser um próton, né? Esse próton vai nos fornecer um quark projétil, né? Que é esse quark que vai espalhar com o campo de cor. E, obviamente, depois do espalhamento com o campo de cor, eu vou ter um quark no estado final, né? Um quark no estado final, já espalhado. Obviamente, a gente vai introduzir uma função de fragmentação, que é basicamente a transição de um quark para um hadron, né? Ou seja, como é que se dá a transição do quark para o estado hadrônico, né? Isso é modelado pela função de fragmentação. E a gente vai ter um hadron no estado final. Basicamente, no Color Glass, os passos para a produção hadrônica, né? No espalhamento, por exemplo, próton-núcleo, próton-próton, onde um dos prótons é ultraenergético, né? São esses três passos, né? O projétil nos fornece um quark ultra-relativístico, pode ser descrito pela aproximação iconal. A gente sabe como calcular o espalhamento desse quark multiplamente com o núcleo, a gente acabou de mostrar, né? E depois o quark espalhado vai ser hadronizado, né? Vai hadronizar, e a descrição da hadronização é dada pela função de fragmentação, né? Que transitando para o hadron. Ou seja, na aula que vem a gente vai aprender como calcular a seção de choque diferencial de produção de um hadron, né? Por exemplo, a gente vai calcular quanto é que é a D de PA produzindo um hadron mais A. Isso é produção inclusiva, perdão, mais X, né? Produção inclusiva de hadrons. Quem são esses hadrons no estado final? Podem ser pions, pode ser kaons, né? Que são resultados da hadronização do quark no estado final. Obviamente, a gente pode generalizar, né, o caso geral onde o parto incidente não necessariamente seja um quark, mas eu posso ter um bloom, né, um bloom energético vindo do projétil, ele pode também espalhar multiplamente com o alvo e ter bloom no estado final espalhado. Esse bloom também pode hadronizar em hadrons, certo? Então, esse é o nosso ponto de partida na aula que vem para calcular a produção inclusiva de hadrons no contexto do Color Glass Condensate, certo? E aí eu encerro a aula de hoje por aqui. É basicamente uma revisão só dos conceitos do Color Glass para a gente já na aula que vem começar a calcular processos, né? No caso, produção inclusiva de hadrons. A gente já calculou produção inclusiva de hadrons na disciplina passada. O finalzinho da disciplina passada foi o cálculo da produção inclusiva de hadrons no Color Glass. Então, eu vou repetir o cálculo novamente na aula que vem, né? Certo? Fico à disposição de vocês aí, para perguntas.